Ei, Grow Lover, tá no ar mais um Gente Dá Trabalho, o podcast da Grow que fala de liderança, comportamento e resultados, com foco no que realmente importa, pessoas. No episódio de hoje, vamos falar sobre uma habilidade que separa líderes comuns de líderes inspiradores, a comunicação. E não é só falar bonito não, é sobre se conectar, transmitir com clareza, gerar confiança. E para esse bate-papo, eu recebo o Edmo Miller, ex-tímido, que transformou essa dificuldade numa missão de vida. E hoje ele é palestrante, professor de oratória e fundador da Escola de Vencedores. Com 28 anos de idade, o Edmo ele já ajudou diversas pessoas a se prepararem a estar bem em segurança com o público. Seja bem-vindo, Edmo. Muito obrigado, Aline. Amor, muito grande estar aqui. A gente se conheceu na faculdade em 2017, 2016. Acho que eu fui sua primeira turma. Por aí, foi mesmo. E depois de alguns anos, cá estamos nós. Muito bom estar aqui. E para mim, assim, particularmente, é uma honra imensa ter você aqui, porque eu vi você nos seus primeiros passos, construindo a sua primeira palestra. E eu lembro quanto que aquilo era significativo para você naquele momento e continua sendo, né? Logicamente. Mas esse primeiro passo, né? Aquele seu start, é isso que eu quero. 2018. Olha foi só. A primeira palestra, eu falo, foi a que eu mais estudei até hoje. E é isso. Não sabia nada. Eu tava na faculdade, falei, vou fazer faculdade de comunicação, agora vou virar um orador profissional. Mas vou tomando os passos e hoje estamos aqui. Muito bacana a gente ver esse crescimento, né? Poder acompanhar o crescimento e ver o quanto que a oratória ela se transformou hoje na sua vida e não na sua vida, né? Na vida de muita gente. E aí quando a gente fala, e a gente fala assim, né? Que você é um ex-tímido, né? Que transformou a sua trajetória ali, né? Como que foi pra você essa virada de chave? Não vou te falar que teve uma virada de chave específica. A primeira virada de chave não funcionou. Que foi quando eu estava no Senai. Eu fiz um curso de linguagem corporal. Nada mais é do que a timidez é o medo do que vão achar e o medo de não ser aceito. A linguagem corporal é o que a pessoa está pensando de você. Então, na minha mente, matei a timidez. Só que não, porque eu percebi quando a pessoa estava me rejeitando e aquilo me travava mais ainda, porque eu não sabia lidar. Foi passando um tempo e eu comecei a assistir alguns vídeos sobre como perder a timidez. Porque aqui em Nova Friburgo não tinha curso de oratória até a Escola Vencedores. Falei, o que eu vou fazer? Timidez é coisa de idade, é mimimi, na verdade, não é. Até que um outro estalo foi, muitas pessoas têm essa dificuldade. Como as pessoas perdem? Não sei. Mas eu vou começar a assistir vídeos, vou começar a escrever. E aí eu descobri, em 2018, eu não descobri na verdade, eu descobri isso em 2023, só que eu fiz sem saber. Se eu preparo muito alguma coisa, se eu estudo muito, mesmo sem ter habilidade, eu vou me dar bem naquilo. Ou seja, se eu corro muito, mesmo sem ser maratonista, eu vou mandar bem. Talvez não vou ser o melhor, mas eu vou conseguir. Então o estalo foi, é só eu estudar muito. É só eu estudar mais do que a maioria. E aí, para a primeira palestra, eu estudei 120 horas. Foi, durante 30 dias, todo dia eu estudava 4 horas. E parecia que eu era um palestrante lá. Não tinha técnica, não tinha nada. Ainda, nada. Zerado. Só que eu falei, pera, eu estudei mais que todo mundo que tá aqui. Muito bacana. E essa sua fala, né, do quanto você estudar muito, você descobriu isso de forma intrínseca, né? Mas a neurociência, ela realmente traz isso. Que quando você tem domínio sobre um determinado assunto, aquele assunto, ele não te traz o medo. Porque o que é a ansiedade, o medo, né, que faz você gaguejar, é a falta de conhecimento. Então, quanto mais contexto você tem sobre um determinado assunto, mais você se sente confortável e em um ambiente que para você é conhecido. Sim. Nesse ambiente conhecido, você acaba não tendo essa ansiedade, medo. Já está preparado. Já está preparado, exatamente. Muito bacana. E eu queria saber de você por que, na sua opinião ali, né? Porque a partir desses seus estudos, desse seu aprendizado e dessa estrutura que você criou, né? Esse seu método de ensino para a oratória, por que muitos líderes hoje, né? Porque aqui a gente está falando muito com empresários, lideranças, por que muitos líderes hoje
cometem erros na comunicação. Às vezes têm dificuldade de se comunicar com clareza, com objetividade, com a equipe ou com seus pares. Por quê? São muitos motivos. Um dia eu vi essa pergunta e eu falei, não tem uma resposta certa. Tipo, 1 mais 1 é 2. Não é isso. A oratória, infelizmente ou felizmente, não é uma ciência exata. Então vamos lá. Um líder se comunicar com clareza, confiança e credibilidade. Primeiro, confiança é um domínio de conteúdo. Então, toda insegurança tem raiz na falta de um conhecimento. Toda confiança tem raiz no conhecimento. Então, me comunicar com confiança, primeiro é eu entender aquilo. E clareza, eu conseguir passar aquela mensagem de uma maneira clara, simples e direta. E aí chega um exemplo. Um líder é promovido a líder, talvez por ter um bom comportamento ou ter desenvolvido algo muito bom em determinada área. Vamos supor que hoje você é uma excelente vendedora. Você fala, fui promovida a líder ou virei empresária. Você era boa vendendo, só que você não sabe ensinar. E aí não estou entrando só em líder, tá? Eu estou entrando em qualquer ramo. Líder, professor, escola, faculdade, qualquer meio de trabalho. Se eu não sei ensinar, eu não vou conseguir liderar. Eu sei para mim. Eu amo andar de bicicleta. Eu sei ensinar alguém? Então, o liderar exige você dominar aquele assunto. Só que, principalmente, você conseguir explicar para alguém. Qual é o problema hoje de treinamento? Vamos lá. Eu fiz 3 treinamentos esse mês. Os 3 eu estudei no mínimo 10 horas. Por que isso foi o mesmo treinamento? Públicos diferentes. Se eu estou conversando com você, eu não falo a mesma coisa se eu estiver conversando com uma criança sobre o mesmo assunto. Perfeito. Então, essa clareza faz com que um líder que acha que sabe tudo, ou um professor que acha que sabe tudo, explique para alguém o que ele sabe, acreditando que a pessoa vai entender. Só que não, cada um adquire de uma forma diferente. Eu sou um advogado. Eu vou te ensinar a falar. Só que eu falo para outro advogado. É um erro de advogados, gravar vídeos falando difícil. Sabe quem entende o advogado? Outro advogado. Sabe quem compra dele? Não é um advogado. Um dia eu fui fazer botox e a pessoa falou, toxina botulínica. Eu falei, o que é isso? É botox. Só fala botox. Mas espera, é o nome correto. Mas ninguém sabe. Então, um dos principais erros na falta da clareza é não falar simples. A simplicidade domina sempre. Só que para ser simples, você tem que se preparar. Eu acho que todo o nosso bate-papo vai chegar em um ponto comum. Conhecimento é poder. Reação é fraqueza. Se eu tô preparado, show ansiedade. Se eu sei o que vai acontecer, zero ansiedade. Só que você vai me entrevistar, entrevista de emprego. A primeira pergunta, eu tenho uma pequena ideia que é, fale um pouco de você. Sim, e eu provavelmente não vou vai estudar, ter isso sim. Eu não vou estudar, porque eu tô ansioso. Aí, tomara que não me pergunte, tomara que não fale sobre mim, tomara que pergunte de qualidade. Quem é você? Você sabe que vai perguntar. Então, se você não se prepara, confiança já era. E se eu não estudei antes, clareza já era. Então, isso pode acontecer em entrevista de emprego, na faculdade ou na hora de treinar uma equipe, que foi a sua pergunta sobre liderar. Perfeito, Edmo. E aí você já me trouxe ali alguns erros, né? E aí eu queria entender, a gente está falando dessa visão de oratória, né, para liderança e tudo mais, e a oratória ela pode entrar como uma ferramenta, né? Uma ferramenta de uma minha estratégia para você poder gerir pessoas, por exemplo. Você comentou sobre vendas, né? Comentou sobre aula, sobre treinamento, mas para também gerir pessoas. Na minha percepção, essa visão da oratória, ela entra como uma ferramenta até para você conseguir levar as suas ideias e comprar a sua equipe para que ela esteja engajada em alguma atividade, né? É mais ou menos isso? Como que funciona a oratória como uma ferramenta numa visão de gestão de pessoas? No caso, para fazer as pessoas terem vontade de trabalhar? Também. Poderia entrar a palavra motivação aí? Pode, com certeza. Vamos lá. O que hoje motiva alguém? Resultado. Sim. Se hoje nós abrimos uma empresa, nós dois, não vende nada, a gente vai se motivar? Eu tenho certeza que vai dar certo. 3 meses sem vendas, não há motivação que resista a isso. Logo, motivação se renova com resultado. Aí entra a comunicação. Vamos supor que hoje eu precise falar com uma pessoa muito importante que eu não conheço. Eu não tenho acesso a ela, mas você tem. A minha habilidade de comunicação vai fazer com que eu converse com você e tenha acesso àquela pessoa.
eu preciso de um emprego, mas não consigo. A minha habilidade de me comunicar vai fazer com que eu consiga gerar credibilidade para você, que eu consiga aquela vaga. Então, quando um líder não consegue se comunicar, não consegue passar a ideia clara e cobra um resultado, a equipe não vai seguir. Sim. A equipe não segue o que você fala apenas, mas sim o seu resultado. Só que o resultado se renova com a motivação. Para você ter resultado, você precisa se comunicar. E aí a gente volta em se preparar. Tem uma frase que é o seguinte. Tem duas formas que eu consigo falar a mesma frase. Você tá esperando resposta de algo, só que você já arrumou sua cama. Ou eu posso falar assim, olha, você tá esperando resposta de algo, mas você já arrumou sua cama? Eu mudei as palavras? Não, eu mudei a forma de falar. A mesma palavra, em um tom diferente, motiva ou não. Uma pessoa errou. Você vira pra ela e fala, tá, mas já te falei 1000 vezes que não é assim. Isso não motiva. Agora, vem aqui, qual a sua dificuldade? Assim, assim, assim. Tenta aí pra eu ver. Às vezes você explicou errado e você tá exigindo daquela pessoa algo que você não ensinou. Então, para eu gerir alguém, primeiro, tem que saber como ensinar, que é um passo a passo, depois a gente pode até falar se você quiser, e depois como aquela pessoa aprende, porque cada pessoa é diferente. A forma que você aprende talvez seja diferente da forma que eu aprenda. Se uma pessoa ensinar da mesma forma, nós não vamos absorver a mesma coisa. Aí entra 3 pontos da oratória. Primeiro, eu não motivo com o que eu falo. Primeiro, eu motivo com a minha aparência. Cuidado para você não fumar. Eu chego aqui fumando. Não dá. Então, eu só posso exigir algo se eu fizer aquilo. Logo, aparência, quando eu falo de aparência, é postura e roupas. A sua postura vai determinar a sua confiança e também o como você fala com as pessoas. Perfeito. Depois, seu tom de voz. Aline, eu tô muito feliz em estar aqui hoje, tá? Eu tô bem. Não tô bem. Só que se eu uso essa voz, eu já passo uma energia maior. Ou se eu uso essa voz, eu vou adaptando. E as palavras. Só que aparência 55%. Tom de voz 38%. Palavras 7%. A aparência que você fala entra nesse contexto, a questão gestual também. Né? Aparência não tem nada a ver com beleza. Nada. Aparência são 2 coisas. Primeiro, roupas. Sim. Aparência é tudo que eu vejo enquanto não ouço. Sim. Então, você tá muda. Tudo é aparência. Cabelo, roupa, tudo é aparência. E entra o gestual. Se eu falo com você assim, o que parece que eu tô sentindo? Tá nervosinho. Nervoso. E aí eu vou fazer entrevista de emprego e eu fico assim, olha, eu tô nervoso. Tá ansioso. Só que eu falei que eu tô bem. Não importa o que eu falo, mas sim como eu tô sentindo. Sim. Logo, a aparência é o mais importante de todos. Assiste um vídeo sem áudio. Você vai perceber se a pessoa é confiante ou insegura sem áudio. Colocou o áudio é inútil. Logo, quer ver se a gente tá confiante ou não? Mudo. Veja como eu tô falando. Se tiver no mudo nesse exato momento, eu tô passando insegurança. Porque a minha postura fala mais alto do que a minha voz. Depois vem o tom de voz. Tom de voz nada mais é do que emoção. Já viu quando alguém tá mal e grita com você? E a pessoa fala, não, mas eu não... A pessoa foi grossa. O tom de voz determina a emoção da pessoa. Então, se eu quero gerar felicidade, não adianta eu falar baixinho. Eu tô muito bem. É inútil isso. Eu sou suposto a dizer que um elogio e uma ofensa não é a palavra que determina. É o tom de voz. Eu posso fazer um elogio incrível. Se eu falar com uma voz de desdém, você não vai gostar. Às vezes eu posso te ofender. Se eu falar com uma voz sorrindo, você vai achar, cara, ele tá me elogiando. Homem tem muito isso. Vai cumprimentar o outro, xinga. É verdade. Em nenhum momento é pra ofender. Só que às vezes o homem vai elogiar e usa uma voz de inveja. E as palavras são importantes nesse caso? Não. Mas sim o como a pessoa fala. Entra o líder novamente. O líder tá estressado, cheio de problemas em casa. Chega no trabalho, é grosso. Ninguém reage à grosseria. Ninguém reage à grosseria. E aí o líder fica ocupando o quê? O mercado não tem profissional capacitado. Nem ele. Então a comunicação, primeiro a aparência, depois tom de voz e por fim as palavras. As palavras, Aline, ela tem pouca importância, só que tem alguns momentos que elas podem acabar com a sua vida. Primeiro, quando você usa o estrangeirismo. Ai, demais. YouTube, a pessoa fala YouTube. Instagram.
Google. É a mesma pessoa que fala problema. A gente só fica pensando no Google. Pra quê? Pra que É falar verdade. assim? Não precisa. Vamos fazer uma call. Chato. Meeting. Aham. Essa pessoa. Segundo ponto, xingamento, gírias ou palavras típicas de determinada profissão. Por Aí exemplo, entra na parte técnica ali, né? exatamente, toxina botulínica. Uhum. Acaba te atrapalhando. Xingar. Gírias. Sim. Não tem como. Palavras é adaptada ao ambiente. Não existe uma palavra certa para eu usar em todo lugar. Não existe. É adaptada ao ambiente. Assim como não sou eu que escolho as minhas roupas, mas sim o ambiente, e pode falar o que quiser. Você não pode usar a roupa que você quer, sabe disso? Você não pode usar a roupa que você quer. Eu aprendi isso. E aí tinha uma frase, eu uso o que eu quero. Não, você não usa o que você quer. Na sua casa, mas no trabalho não. Sim. E as palavras, eu não falo o que eu quero. Nunca, eu não falo o que eu quero, porque as palavras são adaptadas também ao ambiente. Esse é o segundo ponto. E o terceiro ponto são os ruídos de comunicação. Que aí entra vícios de linguagens, essas travas, entra o engolir seco. Então tudo isso pode atrapalhar. Só que isso só vale 7%. Na hora de motivar alguém, não é o que você fala, mas como tá a sua energia, como tá a sua postura, como tá a sua voz. Essa voz tira um sorriso seu. Essa voz não tiraria nunca. Sim. Então, o que eu quero pra minha equipe? Motivação se renova com o resultado. O resultado vem da comunicação, de como você trata as pessoas. Uma coisa bacana que você falou com relação à roupa, né? Você não veste o que você quer. E isso, assim, eu aprendi isso com o decorrer da carreira, né? Passei por um período de consultoria de imagem e tudo mais. Muito porque eu sou uma pessoa que tem uma aparência, assim, eu gosto de me vestir muito colorido. Adoro me vestir colorido. E eu tenho meu cabelo enrolado, meu rosto tem um formato redondo. E isso tudo traz um aspecto de fofura, de delicadeza, né? E aí, com isso tudo, a gente vai percebendo no dia a dia, né? Que em alguns momentos, as pessoas às vezes, na verdade em todos os momentos, eu falo alguns momentos, mas eu sei que pela neurociência, em todos os momentos, a pessoa ela tem uma percepção sua, inconsciente, antes que você abra a boca para falar. E isso, independente do ambiente, quem for, aonde você tá, com quem que você tá falando, isso acontece, é inclusive inconsciente. E aí eu comecei a perceber que em alguns momentos eu não conseguia transparecer a credibilidade que eu precisava por conta disso. Eu já tenho um jeito, meu tom de voz, o meu próprio cabelo, enfim, isso tudo já traz essa percepção. E se eu entro no local com as roupas que eu gosto, que são coloridas, sabe, fofinhas, que trazem mais e corroboram com esse aspecto, eu comecei a perceber determinadas limitações. Então, essa sua fala da roupa, eu concordo, assim, pleno número, gênero e grau. E aí vale uma dica, inclusive, para os líderes, né, que estão vendo a gente hoje. Isso é fundamental. Como que você se veste para se apresentar para a sua equipe? A gente aqui não tá falando que você tem que usar terno e gravata, mas o aspecto que você tem que trazer na vestimenta, ela tem que trazer confiabilidade, tem que trazer credibilidade, tem que estar de acordo. Não adianta você querer se impor como líder se você vai trabalhar, por exemplo, de rasteirinha. Você não tem que botar um sapato de salto. Só se você vender rasteirinha. Só se você vender rasteirinha. Aí exatamente. Vai estar mais tranquilo. Exatamente. É um outro contexto. Né? Totalmente diferente. Um outro contexto. Aí é adaptado ao ambiente. Só a roupa quem define é o ambiente. Exatamente. Perfeito. Então, assim, adorei essa sua colocação, porque já caiu aqui dentro o ambiente. Inclusive ontem, né, eu tava dando aula para um curso online, aula de marketing, e era dia de prova. E aí os alunos, para um trabalho com nota, né, não é prova, era um trabalho com nota. E os alunos já assim, professora, hoje é difícil, que não sei o que, vai com calma, nananã. No grupo de WhatsApp, ele já na adrenalina. Aí eu fui dar aula com uma camisa da Hello Kitty. Falei assim, gente, olha só pra vocês verem que eu sou muito boazinha.
Acabou, tranquilizou todo mundo. E aí é exatamente como você comentou, é o ambiente, né? É aquilo que transforma e que faz, né, o contexto. Eu vou querer que você traga pra gente um spoiler ali, porque você falou, né, e agora eu fiquei com curiosidade. Dos passos pra ensinar. Você consegue? Passo a passo para poder ensinar. Você trouxe o spoiler ali, agora eu fiquei na curiosidade. Vamos lá. Eu vou passar um passo a passo que a gente ensina realmente no curso de oratória, que é um passo a passo pago, que eu vou te mostrar aqui, porque eu vou falar aqui tranquilo. Infelizmente, as pessoas não colocam em prática. As pessoas falam, Edmo, não ensina isso, senão as pessoas não vão comprar seu curso. Claro que vão. Porque elas não vão colocar em prática, a menos que tenha alguém do lado. Infelizmente, tá? Sim. O primeiro passo é você entender o que as pessoas acham de você. Como causar uma primeira impressão positiva. O primeiro passo da comunicação não é aprender a falar. Então vamos lá. 3 pontos para causar uma primeira impressão positiva. Primeiro, cuide da sua aparência. Vamos voltar de novo aqui. A sua aparência define 55% de tudo que as pessoas acham de você. Se te acha metida, séria, triste, feliz, a sua roupa e a sua postura definem isso. Se eu converso com você, eu tô de braços cruzados, ou eu tô com frio, ou eu tô te rejeitando. Aqui não tá frio, logo eu tô te rejeitando. E é inconsciente. A pessoa não sabe o porquê. Aí vira e fala, o santo não bateu. Não foi o santo, foi só a sua postura que não bateu. Segundo ponto, tom de voz. Pessoa que fala gritando o tempo todo. Pessoa que muda de humor do nada e fala, eu sou assim. Você vai ser julgado o resto da vida se você não mudar. Então, e terceiro ponto, palavras. Se você chega em um lugar xingando, você vai ser julgado por aquilo. Primeiro passo da comunicação, entenda que você não terá uma segunda chance para causar uma primeira impressão positiva. Perfeito. A frase correta é você raramente. Só que esse raramente é muito raramente mesmo. Então, para mudar, você não terá uma segunda chance. Aproveite essa primeira. Segundo ponto, adquira confiança. Eu demorei muito para entender a definição de confiança. Fala para mim, Aline, para você o que é confiança hoje? Rapidinho, para lá. Confiança é você acreditar que algo... É a pessoa corresponder às suas expectativas. O que faz você confiar em alguém? É a pessoa... E aí vai o contexto, né? É isso aí. Ela conseguir me trazer essa visão de que o que eu espero dela vai ser atingido. Desde comportamento, como ela reage quando eu falo, até o posicionamento dela no dia a dia. Aí a gente entra na visão da aparência, né? Que a gente já entendeu que não é bonito ou feio, mas a questão da aparência é um contexto. Pensa na pessoa que você mais confia na sua vida. Não precisa falar, só pensa nela. Sim. Você confiaria nela para arrancar um dente siso seu? E por que não? Sim, inclusive arrancou. A pessoa é dentista? Minha família é de dentista. Aí foi um exemplo hoje. Aí vai ser um exemplo. Mas por que você confia nele? Porque eles são dentistas. Sim, nesse caso, não. Nesse caso? Não, é porque são pessoas que já trabalham com. Sim. Você confia neles porque eles fazem isso. Sim. E aí eu descobri que eu não confio em pessoas, mas sim que elas são capazes de fazer por mim. Você confiaria em mim para arrancar o dente siso seu? Não, nunca, né? Não. Mas você confiou pra chamar pro podcast. Com certeza. Talvez você não confiaria em alguém que tira seu dente pra vir aqui. Sim. Então você não confia em mim. Você confia na minha habilidade de te ajudar naquele momento. Sim. Quando eu passo a entender isso, eu percebo que eu não sou inseguro na vida. E pra eu me comunicar, eu tenho que entender o que eu não sou bom. Quando eu entendo que eu não sou inseguro na vida, eu paro de me vitimizar e falar, o mundo é injusto. Não. Eu só não sou bom no que eu não tenho conhecimento. Porque confiança é um otimismo em determinada habilidade. Eu adoro essa frase. Confiança é um otimismo em determinada habilidade. Eu só adquiro habilidade quando pego teoria e coloco em prática. Logo, eu sou inseguro em tudo que eu não pratico. Depois que eu desenvolvo confiança, que eu tenho que fazer uma lista enorme de qualidades, habilidades, pontos de melhoria. Para me conhecer, eu vou aprender a lidar com julgamento. Eu tô acelerando tudo, tá? Porque eu quero chegar na parte que é o crucial. Só que sem isso, você não consegue perder esse medo de falar e nem dominar a oratória. Quando alguém te julga, só tem 3 coisas. Primeiro, é mentira? Ignora. Eu não gostei do seu casaco rosa. Como você se sente? Vou ignorar. Mas ele não é rosa. Ah, tudo bem. Logo, achei que era uma simulação. Entende? Ele não é. E a maioria das pessoas justificam a mentira. Mas é mentira. Eu não gostei do seu cabelo liso. Ele não é liso. Se é mentira, eu ignoro. Se é verdade, tem 2 coisas que eu vou fazer. Ou eu mudo, ou eu aceito. Eu nunca posso me importar. E quando você se importar, o julgamento nunca vai acabar. Você vai se frustrar pelo resto da vida. Eu não gostei do seu cabelo ondulado. Você gosta dele? Ótimo, você aceita. O problema é meu, o resto.
o mundo não vai mudar. Sim. O julgamento nunca vai acabar. Você tá isso, aquilo. Pensa em qualquer ofensa que você quiser. Ou você muda ou você aceita. Não tem uma terceira opção. Infelizmente. Eu não falo isso feliz. Eu falo isso porque eu entendi que quando alguém fala que eu tô acima do peso, ou quando eu tô careca, ou quando eu tô assim, é verdade. Se for, eu não posso questionar. Eu mudo ou eu aceito. Ah, mas quem é você pra falar? Agradeça essa pessoa, porque ela revelou um medo seu. Agradeça. Não questione. Não vá pra rede social falar mal da pessoa. É como se uma cobra tivesse te picado e você corresse atrás da cobra ao invés de ir pro médico. Aprendi a lidar com julgamento? Parabéns, vamos aprender a controlar a ansiedade agora. Você já matou a charada no início. A ansiedade está ligada a algo que eu não domino. 70% do meu medo está ligado a algo que eu não estou preparado. Quer perder a ansiedade? Estuda. Antecipe seu medo. Eu tenho uma entrevista amanhã, eu estou nervoso, eu vou me preparar hoje. Eu tenho um podcast daqui a uma semana, eu estou nervoso, eu vou me preparar hoje. Eu tenho uma corrida para fazer daqui a um mês. Eu não vou deixar para correr um dia antes. Eu vou treinar para quando chegar lá, aquilo se tornar simples. Sim. 70% do meu medo está ligado ao que eu não domino. E o último ponto para finalizar esse passo a passo. Estuda muito. Pega um roteirinho. 6 passos para você criar um roteiro para falar em público. Passo 0. Estude o assunto. Não sabe nada do assunto? Você prepara. Aí você vai estudar. Depois, joga as ideias no papel. Todos os tópicos que você quer. Preencha as ideias. A ideia tem que estar preenchida, senão você não vai dar certo. Depois, organize as ideias em uma ordem lógica. A maioria das pessoas se comunicam de uma maneira onde eles têm que ir e voltar o tempo todo. Fica chato. Você não entende. Aí vira uma pessoa prolixa, porque essa pessoa não organizou os pensamentos. Depois, quarto, jogue essa ideia em algum lugar. Pode ser no celular, pode ser em um blog que o apresentador usa, ou pode ser em um slide. Quinto passo, estude muito. Sexto passo, continue estudando. Pode até 10, vai ser continue estudando sempre. Porque você só é nervoso, você só fica nervoso naquilo que você não tem conhecimento. Você tem uma dívida para pagar amanhã, você só fica ansioso se você não tiver o dinheiro. Perfeito. Se você tiver o dinheiro, não tem por que ter ansiedade. Edmo, você tem uma oratória, assim, não é à toa que você é professor de oratória, né? Que magnetiza. Você começa a falar e a pessoa fica assim, sim, nossa, né? É concentrado. Então, isso, método comprovado, seu método de oratória é comprovado. Você consegue realmente magnetizar na oratória isso que você ensina, né? E a gente tá chegando no momento do nosso programa, que é o momento do trabalho. Quero pedir para você compartilhar com a gente que tá aqui, ó, até agora, ouvindo, aprendendo junto com você, algum momento da sua vida que, gente, deu trabalho, ou que deu trabalho, que deu certo ou que deu errado. Compartilha com a gente. Pode falar um momento de julgamento? Pode, com certeza. Onde é o que as pessoas vão se frustrar? Um momento que você entendeu que deu trabalho. Isso já aconteceu algumas vezes. E todas as vezes que acontece, você vai pensar em alguma situação que já aconteceu com você. Você vai pensar como você reagiu. Eu vendi doce na rua por 5 anos da minha vida. Eu tenho era uma um doce delicioso, inclusive. Bomboniere caseira. Eu vendia doce na rua. Eu ia oferecendo loja em loja, casa em casa. E eu tinha também a escola Vencedores. Então eu estudava de 7 da manhã até 10, almoçava às 10 da manhã, 10h30 até 6 eu vendia doce na rua, de 7 às 9 eu dava aula. Um belo dia, 2 alunos chegaram para mim e falaram: Edmo, se eu soubesse que você vendia doce na rua, eu não teria feito curso com você. Porque tira a credibilidade, né? Mas por quê? Antes de eu perguntar por quê e não ficar eufórico, lembra que o julgamento ou é verdade ou é mentira? Sim. Eu só não falei um detalhe. É verdade de quem? É algo muito chato de falar isso, mas para eu lidar com o que você pensa de mim, eu preciso me conhecer muito bem. E naquela época, quando eles falaram isso, eles focaram no financeiro. Eu sabia quanto eu ganhava. Quando ele falou, eu falei: por que você está falando isso? Só que na minha mente eu só já devolvi a pergunta: mas por que você acha isso? Ah, não, é porque, poxa, é estranho, né? Eu falo: mas por quê? Quando eu revido, a única coisa que acontece é a pessoa ficar feliz. Tem gente que só quer tirar sua paz. E ela vai conseguir a partir do momento que você se importa. Como eu não me importei, eu só fui jogando essa. Mas por que exatamente isso? No final eles falaram: não que é o que a gente acha, tá? Eu falei: não, pode ficar tranquilo, tem gente que é assim mesmo.
tudo que acontece que foge do seu controle, eu tenho que ter muita certeza de quem eu sou. Teve outra situação também, essa não foi na rua, foi no trabalho. A pessoa queria ter uma conversa séria comigo. Isso é ótimo, eu adoro conversas sérias. E quando alguém fala, precisamos conversar, eu não posso ficar ansioso. Por quê? Eu fiz algo de errado. Se eu fiz, eu vou ficar ansioso. Se eu não fiz, eu tô de boa. A pessoa, então, Edmo, é que isso está acontecendo. Eu falo, mas pô, como você está se sentindo? Mas vamos lá. Quando a gente começou, eu comentei com você que era assim, 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 assim. E você topou. Então, a gente ia conversar sobre isso. E por que você está se sentindo mal? Pessoa, por exemplo, você vai trabalhar com vendas e você tem uma mesa. Se tá sujo aqui, eu vou falar, Edmo, contrata uma faxineira? Não, tá de sacanagem. É só... E a pessoa falou, não, Edmo, é porque às vezes eu tenho que limpar a minha mesa. Eu falo, mas a gente não tinha conversado sobre isso. E aí é o ponto de você sempre ter certeza do que falou e nunca mentir, Aline. Porque quando eu minto, eu preciso lembrar do que eu falei e eu não vou conseguir lembrar, minha memória não é boa. Então eu falei a verdade. E no final ele falou, mas... Eu falei, a gente conversou, pois você topou. Seria muito errado se eu tivesse te enganado o tempo todo. Mas você entende que você topou isso daqui? E acontece em várias empresas. Reclama do patrão, mas a pessoa topou fazer aquilo. Sim. Ela tem duas escolhas. Ou aceita, ou pede demissão. Eu levo a vida muito assim, tudo que acontece comigo. Eu tenho várias saídas. Uma é topar, outra é mudar e outra é surtar. Eu não vou surtar, porque eu sei o que eu fiz. Eu não vou mudar porque antes eu pensei muito no que falar. Tudo que eu vou falar, Aline, eu penso muito. Muito. Por quê? Porque se eu tiver errado, eu vou ter que aceitar quieto. Eu não vou questionar o meu erro, porque eu errei. E outra, eu vou continuar, porque eu pensei no que falar. Então, a vez que eu lidei com um problema em que na hora bateu, foi essa vez, onde a pessoa pegou algo meu e colocou como se fosse algo ruim. Sim. Você não vai ser ninguém porque você vende doce na rua. E se eu questionasse, revidasse, provavelmente teria perdido minha razão. Tem gente que tá certa, Aline. Pela forma de falar, perde a razão. Sim. Edmo, a gente está chegando no momento final do nosso programa. Poxa, passou tão rápido, né? E um aprendizado também aqui da sua fala é que a oratória não é só você falar, né? Mas também ouvir muito. Muito obrigada pela sua participação. E para você que ficou aqui com a gente até agora e gostou desse conteúdo, já compartilha com aquele líder, com aquele empresário que precisa aprender a se comunicar melhor, ou que já se comunica bem, mas precisa daquela validação em alguns momentos, né? A gente sempre pode melhorar, né? Às vezes, com um insight aqui, um passo diferente que a gente trouxe aqui junto com o Edmo nesse programa, você já vai conseguir mudar a sua rotina. Então fica o convite, né? Porque a gente já sabe que gente dá trabalho, mas se a gente tiver o cuidado, entender as pessoas e ter um RH que se preocupa com estratégia, como a Grow faz, as pessoas também dão muito lucro. Até a próxima!